Oi, meu nome é Júlia Oliveira, eu sou monitora do projeto de alfabetização, do curso de alfabetização e letramento. O meu sinal é esse daqui. E hoje eu vou falar sobre o eixo 2, que é cultura e identidade surdas. Então, falando sobre a identidade surda, eu primeiro coloco que não tem como especificar uma identidade em si, porque vários autores mostram que a identidade, ela depende muito do meio cultural, do que você está vivendo. Então, eu vou começar falando sobre a diferença da visão clínica e da visão socioantropológica. A visão clínica é vista a patologia, é a medicina vivendo a doença mesmo. E a socioantropológica a gente percebe o ser na comunidade, na sua cultura, e não só nessa parte da deficiência. Vemos os autores colocando que as identidades, elas não são apenas uma pessoa, porque não tem como você falar uma identidade surda a partir do momento que existem várias pessoas, várias culturas e vários ambientes. Visto pelo meio clínico, médico, é uma deficiência e não a pessoa surda, mas a deficiência em como curar e mesmo a audição, não a pessoa. A socioantropológica, ela vê a pessoa, ela vê sua comunidade, ela vê ela como um ser próprio mesmo, não o ser deficiente visto na outra. Vários autores defendem que a língua de sinais é muito importante na identidade surda, porque é assim que eles vão conseguir se comunicar e se colocar no mundo para as pessoas. Não necessariamente só a Libras vai fazer com que essas pessoas se comuniquem e tenham essa identidade, mas ela é o mais importante porque o indivíduo e a cultura precisa do idioma para poder representar tudo aquilo que ele quer mostrar para o mundo. A diferença das identidades, as múltiplas identidades, é defendida principalmente pela Gladys e pelo Hall, que colocam que existem múltiplas identidades e colocam exemplos. Por exemplo, um surdo, filho de surdo, não tem a mesma identidade de um surdo, filho de um ouvinte, porque ele vai ter uma criação diferente, então a identidade dele vai ser construída de uma forma diferente. Mesmo sendo surdo, filho de surdo, se eles não estão inseridos na comunidade e eles são obrigados a ser inseridos na comunidade ouvinte, é diferente de um surdo, filho de surdo, inserido na comunidade surda. A Gladys, ela coloca 7 tipos de identidades que ela vê, mas, como eu falei anteriormente, são múltiplas identidades e essas identidades podem ser vistas em diferentes momentos. Não necessariamente a pessoa vai ter uma identidade, ela pode ter várias identidades em diferentes momentos de sua vida. Eu vou explicar um pouco de cada uma. A primeira é a identidade política, que são os surdos que se unem na comunidade com outros surdos e participam mais da luta, né, da militância e desses movimentos que eles fazem. A segunda são as híbridas, que são as pessoas que nasceram ouvintes e por alguma doença elas acabaram ficando surdas, normalmente no começo da vida. Então, elas tiveram essa experiência das duas comunidades, mas principalmente da comunidade surda por ser muito na infância. Em terceiro, as flutuantes, que são as pessoas que nasceram surdas, são surdas, mas só tardiamente elas tiveram contato com a Libras e interesse pela comunidade e essa inserção e aprender mais sobre a Libras e a cultura. A quarta são as embaçadas, que são as pessoas que não aprenderam nem o português e nem a Libras. Então, elas se comunicam por mímica, gestos e sinais caseiros, então elas não têm contato com nenhuma das duas comunidades, nem ouvinte nem surdo. Os surdos de transição são os que nasceram surdos, diferente dos híbridos, mas tardiamente conheceram a cultura por meio da Libras e se interessaram em participar da comunidade, se inserir na cultura e foram mudando a sua identidade. O sexto são as identidades de diáspora,
que são os surdos, que eles viajam por várias partes do mundo e eles vão coletando no seu repertório vários sinais diferentes. Eles chegam em um país e comunicam com outro surdo com uma língua diferente e aprende a língua desse surdo e vai inserindo no repertório e pelo mundo inteiro. A última, que é a sétima, são as identidades intermediárias, que são os surdos oralizados, que entendem muito bem o português e não necessariamente utilizam da Libra, da legenda e dos intérpretes, porque eles têm esse contato com a comunidade ouvinte e não necessariamente vão querer ter essa tradução, essa interpretação. Então, vimos que existem 7 identidades, de acordo com a Gladys, mas existe a possibilidade de se caminhar entre essas identidades de acordo com o momento que está vivendo. Então, uma pessoa que é surda e participa da comunidade, sabe Libras, em algum momento que viaja para um outro país, pode transitar entre essa identidade e ir para a identidade de diáspora, por exemplo. Colocando a cultura em meio à identidade, nós vemos que a cultura é extremamente necessária para a identidade. Porque se você produz a cultura, se você mostra para as pessoas o que você quer passar, é a partir da sua identidade. E você está mostrando isso a partir de várias identidades, que são as identidades surdas, e principalmente pela Libras, que é o meio de comunicação que eles vão mostrar essas identidades e essa cultura permeando ali juntas. O Hall, ele coloca muito essa coisa de cultura unificada, mostrando que antigamente até hoje é sempre a elite querendo falar que é um só, uma única, e colocando na periferia as outras que não são aceitas. Isso também é colocado pela Strobel, que fala sobre a dor de não aceitarem a cultura e de querer impor uma cultura oral, de querer impor a oralidade, o português, não aceitando e não vendo as pessoas surdas como cidadãos igualmente aos cidadãos ouvintes. Coloquei aqui esse slide para a gente ver os artefatos e os materiais que são utilizados, principalmente por meio da tecnologia, que dá uma acessibilidade. Por exemplo, o despertador, que ele vibra, ele é colocado embaixo do travesseiro para poder ter uma vibração e assim a pessoa poder acordar e perceber que está na hora. Também a campainha que acende e também existe um aplicativo de celular que avisa para a pessoa que a campainha está tocando. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, os smartwatches, né, que são os relógios que também, hoje existe a vibração e tudo, mas antigamente eu achei essa foto, que fizeram um relógio e anel. O anel, ele capta como se fosse o carro, os sensores do que está perto, e também esse anel o som. E aí, por exemplo, uma buzina de carro, ele manda para o relógio e o relógio avisa essa pessoa que está tendo um barulho alto ou que ela pode estar com algum risco ali na rua. Essa representação no círculo, eu coloquei para representar a literatura surda, porque a gente vê que ela une a comunidade, as identidades, o surdo em si, as histórias, e ela produz personagens surdos e principalmente com a visualidade. Então, por exemplo, existe a história do patinho surdo, que foi modificada para poder realmente incluir e fazer ser a comunidade se vendo na história, como muitas outras.